E aí, galera, aqui quem fala é o Pequeno, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque eu estou muito bem. E eu quero trazer para vocês aqui um vídeo super bacana sobre um jogo dos meus produtores de Warframe. Warframe foi um dos primeiros jogos que eu fiz vídeo aqui. E é um jogo, assim, que eu dou um detox, volto a jogar, dou um detox, volto a jogar. Enfim, é um jogo que eu gosto muito. E gosto muito da empresa, que mantém uma rentabilidade legal, tipo assim, não explora o jogador, etc, sabe? Você consegue adquirir as coisas que você quer de forma gratuita ou você pode pagar para conseguir aquilo ali de uma forma mais rápida, etc. É uma empresa que olha além do monetário, enfim. E eu tô jogando agora Soul Frame e eu queria montar um guia, porque o jogo ele não é intuitivo, e isso até é proposital da própria empresa, porque é um jogo que eles querem que você explore, etc. E como que é um jogo que está em fase de desenvolvimento, eles ainda estão melhorando algumas coisas, porque, tipo assim, algumas coisas faltou eles dar uma explicadinha para poder dar tipo, um pontapé no jogador, sabe? E aí eu tô trazendo esse guia do jogo. Se você está aqui por conta de Warframe e quer saber um pouco mais de Soulframe, a primeira coisa que eu vou dizer é que Soulframe não é nada igual a Warframe. Então, se você está procurando um jogo parecido com Warframe, Soulframe provavelmente não vai ser o seu jogo. E a segunda coisa que eu vou dizer é que Soulframe é um jogo muito artístico, por assim dizer. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu montei até um roteiro aqui para não me perder é, no, no sobre o que é o jogo. É, gente, Soul Frame é um jogo que mistura muita, é, entre aspas, responsabilidade com o meio, sabe? Magia, cuidado, é, vou explicar isso ao longo do jogo, mas vocês vão, conforme eu vou passando aqui pelo roteiro, vocês vão percebendo como que funciona esse jogo. E assim, é mil maravilhas. Eu me emocionei jogando esse jogo. Uma coisa que fazia muito tempo que eu não acontecia comigo. E é isso. Bom, eu vou explicar um pouquinho da história do jogo. Você é um arauto, a pronúncia em inglês é envoy. Você é um arauto que protege o que está à sua volta. E aí a gente fala em relação à natureza, relação ao animal, em relação à flora, a fauna. É, Tanto que quando você olha aqui na tela de início, tá você, seu arauto aqui junto com os animaizinhos. Então você está protegendo eles. E aí, uma das coisas muito bacanas que eu acho dos jogos é quando a tela de carregamento ela tá meio que entra dentro do jogo, sabe? Vocês vão ver quando eu vou clicar aqui em acessar, vocês vão ver que a tela de carregamento tá dentro do jogo, literalmente. E isso eu acho muito foda. Pronto, voltei pro jogo. Muito foda, inclusive no lugar que eu tava aqui. Basicamente, o mapa tem alguns pontos de quando você desconecta, se você está numa área, você vai voltar nesse local. E eles fazem essa tela de carregamento, então isso é muito incrível. É, Basicamente, você é um arauto que está dentro do mundo de Alka, que é o mundo do Soulframe, que é esse mundo aqui. E você está aprendendo a. Você veio para proteger a fauna e a flora desse mundo e está sendo explorada pelos Odds, que são esses inimigos aqui, que é uma facção que vem nesse mundo é, por naves e tudo mais, e eles vêm nesse mundo e começam a explorar tudo que tem dentro desse mundo. Então você está aqui para proteger os recursos desse mundo, né? Proteger os animais, as plantações, enfim. É, Basicamente, assim, a história é isso. Como que faz para você jogar esse jogo? Ele estando em acesso antecipado, não, estando no pré-alpha, né? É,
você pode comprar um pacote de fundador para você ter acesso, ou você pode conseguir uma key de algum dos seus amigos que já tenha comprado, porque o pacote deles permite dar 2 keys para 2 amigos jogarem o jogo junto com você. Tá? É um preço bem acessível, acho que se não me engano é R$ 89,90 ou R$ 79,90, alguma coisa assim, para ter o acesso ao jogo, e é um preço que compensa demais. Tá? A gente tem aqui o nosso mundo de Alca, né, até o momento, e a gente tem a Noctalia. A Noctalia é tipo assim uma base segura pra gente. Nela a gente vai interagir com alguns NPCs que são espíritos que estão preservando ali o mundo de Alca. Então a gente tem vários deles aqui. Eu acredito que é espírito, até o momento que eu vi do jogo, porque eles não têm cor igual o nosso personagem tem. Todos eles são em preto e branco. Enfim. Então, esse aqui seria a nossa base, que a gente consegue fazer algumas coisas em frente a isso, a gente pode interagir com esses NPCs, como a gente também pode vir aqui e fazer alguns conteúdos em relação a personalizar o seu personagem, né? Tipo, colocar equipamentos, melhores e tudo mais. Todo arauto tem um guia, que é o nosso pardal, que ele vai nos ajudar a, tipo, por exemplo, seguir missões, etc. E a gente pode escolher, por exemplo, uma das skins, etc, para poder usar. Isso aqui não muda em nada, é só uma questão de realmente visual. A gente tem aqui as nossas artes de combate, a gente tem algumas armas pelo jogo, e conforme a gente vai jogando com essas armas, a gente vai ganhando pontos para poder evoluir nessa arma. E aí cada arma tem uma árvore de habilidades que a gente vai conseguindo alocar esses pontos. E a gente tem os pactos, que é o mais próximo que a gente tem de classe. Existem algumas classes já no jogo, e cada classe ela tem um conjunto de habilidades. Cada habilidade do pacto é separada entre valentia, espírito e dádiva. Se você for uma classe de dádiva, provavelmente você vai querer ter, por exemplo, um conjunto de itens de dádiva. Mas aqui ele traz um resuminho sobre o que significa cada uma dessas dádivas. Por exemplo, dádivas não, dessas virtudes. A valentia ela traz mais, te torna mais tanque. O espírito te torna mais rápido em carregar as magias, a dádiva te torna mais letal, enfim. E aí você vai pegando uma noção de como funciona o jogo nessa parte, tá? Como que funciona, por exemplo, para você ter mais pactos. Você vai desbloquear meio que o início dos pactos em missões, e depois você pode vir aqui nessa NPC, que você vai liberar conforme você progredir na missão, que ela consegue fabricar meio que o final da parte do pacto, que seria esse braço meio robotizado que você tem. Só que para isso você vai precisar de materiais. E esses materiais não são tão fáceis de você conseguir, tá? Na verdade não são tão fáceis não são fáceis, tem um pouco. Porque isso é proposital, é para você aproveitar, explorar o jogo. Por isso que eu falei que se você tá aqui pelo Warframe, buscando coisa parecida, provavelmente o Warframe não vai ser o jogo que você vai gostar de ver, de jogar. Porque é um jogo muito mais, assim, totalmente ao contrário do que o Warframe. O Warframe ele é muito ação, muita rapidez, você ir, fazer as coisas rápido. O Warframe é mais você aproveita a sua jornada, aproveita a sua exploração, vai jogando e tudo mais. Eu tenho uma missão aqui para fazer e eu vou seguir ela porque eu quero falar um pouquinho sobre a questão da gameplay. O Pardal ele serve como guia para você. Vocês viram que eu ativei ele aqui e ele começou a me mostrar um mapa. Que até aqui dá para mostrar a gameplay. Existe, você pode ter duas armas, né? A arma secundária como a arma primária. E existe o ataque pesado. E existe o ataque leve. Então cada pacto vai ter tipo assim, seu combinado
de armas e tudo mais. E o combate, assim, é muito bacana. A gente tem as skills, cada parte das três virtudes. E aí você vai aprendendo a jogar com essas skills. E entendendo um pouco sobre cada coisa do jogo. Você vai ter as suas poções, né, seus consumíveis. E vai ter também os seus elixires, que são, tipo assim, é meio que itens específicos para algum motivo, sabe? E você consegue ir recarregando eles com o NPC dentro da Noftalia também, tá? E aí, o jogo, ele é isso, de você ficar meio que explorando, de você ir progredindo nas suas missões e aproveitando todo o conjunto de arte que é esse jogo, sabe? Então, a gameplay eu queria te mostrar isso, mas eu quero mostrar também uma questão de como que funciona as extrações dentro do jogo, que ele não explica muito bem. Conforme a gente vai lutando contra os inimigos, eles vão liberando umas extrações. Eu não consigo impactar isso diretamente para vocês, porque é meio que aleatório. Se eu consigo em algum momento. Não consegui. Esse aqui é as poções de vida. Quando você tiver com espaço, você passa por cima e já pega a poção de vida, tá? Facilitar a missão. Pra ver se a gente encontra algum mais inimigo pra gente poder tentar fingir a inflição. Ali embaixo das minhas skills tá ali 1 e 3. Embaixo ali tem tipo uma árvore. Uma árvore não, tipo um medidor ali. Quando esse medidor estiver cheio, a gente upa. Ali o da esquerda é o do pacto, o da direita é a da arma. E isso a gente vai fazendo, tipo, fazendo missão, lutando contra inimigos, por aí vai. Tá vendo? Eu já upei o meu pacto. E aí ele zerou o intervalo ali embaixo. E ele logo mais vai zerar o intervalo, porque eu vou upar logo mais pra minha arma. Tem a forma de você dar, tipo, aí upou, né? A forma de você upar também, upar não, atacar de forma meio que stealth. Como eu tenho essa skill do número 3, que ela me deixa invisível, eu consigo aplicar isso mais fácil. Existem uns animais pelos lugares que você vai passando. Esses animais, eles permitem você acalmar eles através da música, mostrando que você vai proteger eles, sabe? Deixar esses animais mais calmos em relação a isso. E isso permite liberar uns totens que você pode equipar esses totens dentro da sua arma. Daqui a pouco eu já mostro como é que funciona. Embaixo ali do meu 2 tem um intervalo piscando. Quando esse intervalo estiver piscando, eu posso ativar a minha runa. E aí cada runa vai fazer uma coisa diferente, depende da runa que você tiver equipada na arma. Certo? Falei de runas, falei de XP. Tem a questão do enclave. Dependendo de qual pacto você começar, você vai começar com um enclave no começo do jogo. E o enclave, ele serve para fazer uma questão de você ser um sistema de reputação. Esse enclave você vai fazendo missões, vai conseguindo um XP nessa guilda, por assim dizer.
E aí, com essa guilda upando e tudo mais, você consegue pegar alguns itens, alguns materiais que você precisa durante o jogo, inclusive pacto. Para quem joga Warframe, vai reconhecer isso como as facções mesmo que tem dentro do Warframe. É exatamente o mesmo tipo de usabilidade. A gente tem isso daqui que significa como se fosse um checkpoint. Se você falecer, seu pardal vai aparecer nisso daqui, tá? E o jogo é realmente para você explorar bastante, para você conseguindo esses materiais. No botão Q a gente consegue ter uma visão meio que espectral, que a gente consegue ver os itens que a gente consegue interagir. Então é importante a gente usando isso para a gente poder pegando os recursos que a gente tem próximo da gente, sabe? Nem todos os itens, só passando por cima a gente vai conseguir eles. Alguns a gente vai ter que ir interagir com eles mesmo, tipo esses daqui. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Isso aqui é como se fosse uma extração. Os inimigos às vezes vão ficar com esses brilhinhos, mas os inimigos vão ficar entre vermelho, verde e azul. Que se você extrair eles com a visão astral, você consegue recarregar a sua skill. Nesse caso aqui é um fragmento de história. Que aí lá dentro do meu livrinho eu vou liberar uma parte que tá meio que nessa linguagem oculta. Para eu poder entender um pouco mais da lore do jogo, etc. Eu vou continuar explorando essa caverna que eu tô aqui, porque pode vir bastante item, inclusive item que eu não tenho. Então, realmente o jogo é muito para você explorar. Quando você fizer uma missão do urso, você vai liberar... Aqui não tá, mas você vai liberar alguns pontos de viagem rápida. Isso daqui é uma DG. Alguns pontos de viagem rápida. E esses pontos de viagem rápida permite você dar travel com umas sementes que nascem dentro da sua Noctália. Elas só não nascem assim o tempo todo. E, cara, a jogabilidade do jogo é muito legal. Muito legal. Tem jeito de você dar parry, mas eu não sou bom de parry. Tem inimigos que são mais difíceis que outros. Tem que tomar cuidado com qual que você vai brigar. Esses aqui são bem tranquilinhos. Inimigos que estão tipo com esse sinalzinho vermelho, você não consegue parar eles. Ele já é um level maior. E realmente, assim, bastante, quando você vê, você vai estar rondado de inimigos, porque é realmente bastante inimigos, dependendo do lugar que você estiver. E é isso, aí você tem que usar o máximo do seu pacto para conseguir sobreviver a esse ataque. Isso você vai aprendendo conforme você vai jogando o jogo, você vai entendendo mais do jogo e tal, você vai descobrindo como que funciona em relação ao seu pacto, em relação ao gameplay, as jogatinas e tudo mais. Eu quero muito mostrar para vocês a questão da infusão. Porém, tá difícil encontrar inimigo assim.
que permita eu fazer isso. Sobre o Fast Travel, tá vendo que tem essas sementinhas? É para onde a gente consegue fazer esse Fast Travel. Essas árvores da vida são o que revela a área do mapa, tá? Então, para cada árvore, ela vai ter uma quantidade que vai liberar. Isso você desbloqueia. Eu vou entrar lá em Noctia daqui a pouco. Mas você desbloqueia com a NPC da bruxa. No meu caso, eu desbloqueei quando eu fabriquei com ela um item. Ela consegue restituir as poções nossas. No caso, eu restituí essa aqui e ela liberou a missão para eu fazer. Então, caso você já esteja explorando bastante no mapa, é interessante você conseguir completar essa missão para poder desbloquear a questão do Fast Travel. Tá vendo? Quando eu aperto o Q, ele mostra um sinalzinho do que eu posso interagir. Então é importante a gente caçar esses baús pra gente conseguir itens que a gente precisa, sabe? No dia a dia. Tá vendo? Quartzo diáfano. Inclusive esse quartzo é um dos itens que eu preciso para poder montar um pacto. Tá? E o jogo é basicamente isso. Eu vou entrar lá em Noctila para mostrar mais algumas coisas em relação a totens e runas. Noctalia. Acho que eu falei o nome errado. Noctalia. Acho que eu falei Noctia. Quando a gente tá aqui, a gente consegue equipar dentro da nossa arma uma runa. No caso, eu equipei essa aqui. Mas aí vai mostrar somente as runas compatíveis, tá? Com essa arma. E aqui a gente tem separado a nossa arma entre espírito, valentia, espírito e dádiva. E aí, você consegue equipar dentro delas os totens. Por isso que a gente acalma os animais, que eles dão os nossos totens pra gente. Se você equipar um totem correspondente dentro da área dele, ele vai amplificar, tá vendo? Uma bonificação amplificada. Aqui diz, ó, equipe em valentia para obter o efeito máximo da compatibilidade. Se eu não equipar na mesma área, ele vai ter um efeito menor, então não compensa tanto. E aqui, por exemplo, aqui fala que o que eu estou equipado no momento, que eu acho que, se não me engano, é esse aqui. Não, esse daqui. Não, esse daqui. Cria um chamariz por 2 segundos ao realizar uma extração. Quando eu realizo essa extração do meu inimigo, ele vai criar tipo um alvo meu ali naquele local para distrair os inimigos. E aí, por enfim, a gente vai colocando isso nas armas para poder melhorar. A arma secundária eu nem uso tanto, mas também dá para fazer a mesma coisa. Eu posso vir aqui equipar o que eu quero aqui para melhorar essa arma, mas no meu caso eu nem estou usando tanto essa arma alternativa. E eu vou mostrar aqui a utilidade dos meus NPCs. Essa aqui é o NPC da Forja. Pra quem é do Warframe vai saber muito bem que isso aqui realmente é a Forja também tem no Warframe. E aqui a gente consegue criar tudo que a gente precisa. Por exemplo, para a gente poder ter acesso a uma armadura, a gente precisa de pegar todos os fragmentos daquela armadura e depois fabricar ela. Por exemplo, para a gente conseguir criar, por exemplo, um pacto, a gente precisa dos fragmentos dele, ele vai levar um tempo e a gente pode acelerar também da mesma forma. Essa aqui é a bruxa, a gente consegue fazer algumas fabricações com ela, por exemplo, colorir, ajustar nossos vestimentas, dar aparência e infusionar elixires, que foi aqui que eu consegui a missão. Infusionei o meu e consegui ele, ou seja, coloquei a carga de volta nele. E aí eu consegui a missão com ela. E aqui é onde, depois que a gente faz a missão, que nasce a sementinha pra gente conseguir mais sementes. Pra gente poder fazer o Fast Travel. Aqui é um sistema de escritura. Pra quem jogou Elden Ring ou algum jogo Souls, vai lembrar disso. O Soul Frames não é um jogo pra ser tão difícil igual o jogo Souls, tá? Mas é pra ser um pouquinho mais dessa vibe. Aqui seria o mercado, que você usa essas moedinhas aqui chamadas arcos para comprar o que você quer.
E aqui é um NPC que seria tipo um NPC que a gente consegue Greetings pegar algumas and missões e entregar aqui. greetings. Que aí você vai concluindo essas missões e você consegue entregar aqui. No mais é isso, gente. Esse jogo é incrível de incrível. É muito artístico, sabe? É tipo muito espiritual, muito, sabe? É uma é uma sensação única que às vezes os jogos nem todos os jogos conseguiram fazer. Nem todos os jogos conseguem adquirir esse potencial de tocar a pessoa que está jogando, sabe? E uma das coisas que eu gosto muito nessa empresa é que eles conseguem fazer isso muito bem, tanto nas jornadas lá do Arthur, que a gente já conhece, sabe como é, quanto aqui no Soul Frame. Eles estão sendo impecáveis. E é assim, uma dica que eu dou pro jogo: venha jogar sem medo de explorar, sem medo de você perder o tempo de estar aqui, sem medo de você entrar numa dungeon e, tipo, se perder totalmente do seu objetivo. Correção disponível em 5 minutos é uma atualização. Que susto, eu fiquei, ué, que é isso? Enfim, fiquem sem medo de explorar o jogo, porque realmente o jogo é pra você fazer isso. No mais, se vocês ficarem perdidos, vocês podem comentar alguma coisa aqui. Porque a gente vai se ajudando. Existe uma wiki do Soul Frame, mas ela tá só em inglês. Good mode. E realmente esse jogo é mais pra vocês entenderem ele aos poucos, sabe? De entender como que funciona esse jogo aos poucos. E explorar ele, enfim. E você se perde muito fácil. Olha, eu fui perdido de novo. E eu não tô conseguindo. Aqui é a extração. Essa extração, você puxa ela e você consegue usar sua skill mais uma vez. Inclusive ela dá um pouquinho de dano nos inimigos. E você pode inclusive fazer algumas aperfeiçoações. Você consegue fazer algumas aperfeiçoações para poder fazer essa extração ficar mais potente do que você quer jogar com ela. Bom, gente, eu vou parar o vídeo por aqui, porque senão eu vou ficar aqui me perdendo, porque esse jogo é justamente para isso. E espero que tenha gostado do vídeo. Não deixe de deixar seu curtir, comentário, compartilhar e se inscrever no canal, que me ajuda muito. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Qualquer coisa que eu tenha dito errado também, porque eu tô aprendendo um guia realmente básico do jogo. Deixem aí no comentário também. E é isso. Um beijo e até a próxima.